Olá, amigos! Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Comigo tudo ótimo. Estamos de volta então, dando continuidade à nossa aula de improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992, já atualizada com a Lei 14.230 de 2021. Então, são aulas e legislação totalmente atualizadas, certo? Nós estamos na aula 8. Nós estamos na antepenúltima aula. Estamos já nos encaminhando para a reta final da lei de improbidade. Estamos falando da prescrição. Existem aqui prazos que os senhores já têm que ter na cabecinha memorizados, não é verdade? Primeiro que estamos falando aqui de regra de uma prescrição sancionadora. E essa prescrição sancionadora é o prazo que o Estado tem para aplicar as sanções por ato de improbidade, para aplicar o PARIS, vocês lembram? Perda da função, ação penal, restituição ao erário, indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos, certo? E o prazo para aplicar essas sanções é de 8 anos. Lembrem disso. E o mais importante, que vai, ao arrepio, é diferente, na contramão das outras medidas anticorrupção, nós temos nesses casos o prazo começando a contar do dia da ocorrência do fato e não do dia em que o fato se tornou conhecido, certo? Então é bom que os senhores lembrem isso, isso é bastante importante. Lembrem também, pessoal, que existe um prazo que a prescrição vai ficar suspensa, que é o prazo da instauração do inquérito civil, não é verdade? São 120 dias a partir da instauração do inquérito civil ou do processo de improbidade. Pode ficar suspenso por menos se concluir esses procedimentos antes. Se não concluir, é só 120 dias. Por isso que muita gente diz, inclusive, que o prazo realmente prescricional seriam 8 meses e 120 dias, né? Desculpem, 8 meses e 180 dias. Tá? Eu falo uma coisa pensando na outra, 8 meses e 180 dias. Também é importante lembrar que o inquérito civil, ele tem um prazo para conclusão, e esse prazo de conclusão dele é de 365 dias, que podem ser prorrogáveis por uma única vez, em despacho fundamentado. Se não concluir nesse prazo, tem que ingressar com a medida administrativa, com o processo administrativo, do jeito que está, num prazo de até 30 dias, senão decai, ocorre a decadência. Tudo isso nós vimos na aula passada. Vocês também vão lembrar que eu falei para vocês que suspensão da prescrição é diferente de interrupção da prescrição. Tanto é diferente que o legislador traz as duas causas. Aqui no 23, no parágrafo 1º, fala em suspensão. Podem ver aqui, ó. Opa. Viram que bacana? Tá ali, ó. Suspende, certo? Suspende. Agora, quando a gente vem para o parágrafo 4º, que é o que nós temos que começar a falar, vocês vão perceber que agora nós temos aqui, ó, o prazo da prescrição referida no caput desse artigo interrompe-se. Existe, então, diferença de suspensão para interrupção. E eu vou falar sobre essa diferença agora. Venham comigo.
Ué, já que eu botei os pincéis. Primeiro eu vou botar assim, ó. Suspensão e interrupção, tá? Vamos fazer a diferenciação direitinho aqui. Suspensão, amigos, os efeitos são ex nunc. Vamos primeiro memorizar isso, tá? Depois eu vou explicar melhor. Interrupção os efeitos são ex tunc, ok? Suspensão é ex tunc, ou seja, retoma de onde parou, certo? Já a interrupção se recebe todo o prazo de volta. Se recebe todo o prazo de volta, todo o prazo novamente. Vamos dar um exemplo de suspensão, tá? Vamos pegar dia 20/12/2021. E vamos supor que o prazo prescricional aqui, vamos pegar um exemplo, sejam de 5 anos, tá? Um cálculo matemático mostra para nós que esse fato prescreveria, ou seja, o Estado perderia qualquer possibilidade sancionadora no dia... Vamos pegar os 8, já que é 8, né? Que a lei de improbidade traz, fecharia no dia 19. E por que 19, vocês lembram? Porque eu conto o primeiro dia aqui pelo nosso calendário gregoriano, logo eu elimino o último. 19/12/2029. Ok? Pegaram? Muito bem. O que vai acontecer, pessoal? Vamos supor, certo, que existisse outras causas suspensivas na lei de improbidade, não aquela de 180 dias, porque só vai aumentar 6 meses, né? Só vai aumentar 180 dias. Mas vamos supor que existisse outra de 2 anos. E vamos supor que no dia 20, vamos mudar o dia também, vamos variar um pouquinho, no dia 17/3/2025, vejam vocês, 4 anos depois, tenha sido instaurado um inquérito civil e que isso fosse possível. O que a gente sabe? A gente sabe que com a instauração do inquérito civil, vai haver a suspensão do prazo prescricional.
Ou seja, a partir desse momento, o prazo prescricional não corre mais. Ele fica congelado, ele fica em stand-by. Certo? Congela, parado ali, estátua, stand-by. E vamos supor que esse inquérito civil leve 3 anos para ficar pronto, concluído. 3 anos conclui. Esses 3 anos não estão correndo o prazo prescricional, está parado. Então, foi concluído o inquérito civil no dia 17/3/2028. Pergunto a vocês, vai faltar apenas 1 ano para prescrever? Não. Porque a partir de agora, meus amigos, o que a gente viu aqui? Retoma de onde parou. Retoma de onde parou. Então, a partir daqui, 17 de março de 2028, a gente tem que ver o seguinte: quanto tempo levou já de prazo prescricional? Quanto tempo correu? 20/12 até março de 2025, vamos arredondar, tá? Não vai ser preciso. 4 anos. Então, dos 8 passou 4. A partir daqui, a gente tem que pegar mais 4 anos, não 8. Então, venceria, meus amigos, aqui, o prazo fatal já não será mais esse aqui. Já seria 2032. Ah, professor, mas de 2021 a 2032 passaram-se 12 anos. Passaram-se, só que não dá para esquecer que esse período aqui ficou suspenso, certo? Congelado. Então, quando retomar, tem que ver quanto falta para prescrever, e é só isso que tem que continuar. Isso é suspensão. Agora, o que é interrupção? Na interrupção, nós temos efeito ex tunc, ou seja, se ganha todo o prazo novamente. Desculpem. Se ganha todo o prazo novamente. Querem ver um exemplo? Vamos pegar 20/12/2021. Ocorreu o fato. Certo? Ocorreu o fato. Vamos supor que é um fato que prescreve em 8 anos. Suponhamos que no dia 20/12/2026, vejam, não prescreveu, teve o ajuizamento da ação. Teve o ajuizamento da ação. Nesse momento, pessoal, nós temos a interrupção. Interrompe. De regra, olhem bem o que eu estou botando aqui, RG, de regra, com uma interrupção, de regra geral, no plano geral das interrupções, se ganha todo o prazo novamente. Então, nós vamos ter 2026 mais os 8. E aí iria 2034. Vocês vão ver daqui a pouco que em casos de improbidade administrativa é um pouquinho diferente. Ok? Mas é preciso que vocês entendam essa diferença então. Ok? E aí,
muitos dizem, professor, então o mais certo, o ideal é saber a diferença do ex nunc para o ex tunc, saber o que é ex nunc, saber o que é ex tunc, não é isso? É. Ex nunc, lembrem da nuca. Quando alguém bater na tua nuca, tu vai para frente. Ex nunc, para frente. Já o ex tunc, lembrem de testa. Se te bater na testa, tu vai para trás. Tu ganha todo o prazo de volta. Ex nunc, para frente. Ex tunc, para trás. Certo? Qual é o caso de suspensão nos atos de improbidade? O ajuizamento do inquérito civil. Não é verdade? Lembrem disso, então. Isso suspende e é por 180 dias. Os casos de interrupção. Os casos de interrupção, eles estão agora no parágrafo 4º. E é o que nós vamos analisar agora. Vamos lá. O prazo da prescrição referido no caput desse artigo, que prazo é esse, senhores? Vocês lembram bem? Oito anos. Interrompe-se. 1. Pelo ajuizamento da ação de improbidade. Pois é, pessoal. Ajuizamento da ação de improbidade. Então, como é que nós vamos ter aqui? Acompanhem comigo. Pegando uma data qualquer. A gente sempre está usando 20/12, né? 20/12/2021. Aqui ocorreu o fato. Ocorreu o fato. Certo? 20/12/2021. Vamos supor que no dia 20/12/2023 houve o ingresso da ação, ou como chama a lei, eu vou pôr para cá. Vocês vão entender por quê. Houve o ajuizamento da ação de improbidade. Havendo o ajuizamento da ação de improbidade, a gente sabe que ocorreu, obviamente, a interrupção. Automaticamente o prazo volta ao zero. O prazo volta ao zero. Muitos vão perguntar, professor, então agora eu entendi. Já que o prazo volta ao zero, ainda o Estado ganha todo o tempo de volta. Então ele terá 8 anos de novo. Cuidado, em qualquer outra situação, direito penal, por exemplo, é assim. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho que pela lei de improbidade não é assim. Pela lei de improbidade é diferente, certo? Vocês vão ter que entender isso. Pela ação de improbidade é diferente, tá? Tem que entender isso, isso é bem importante. Mas a gente viu que interrompe. O ajuizamento da ação de improbidade entrou com a ação de improbidade, interrompeu.
ou seja, zerou. É como se não tivesse transcorrido nenhum prazo prescricional, certo? É como se não tivesse ocorrido prazo nenhum. 2. Pela publicação da sentença condenatória. Pessoal, cuidado. Cuidado com esse inciso 2, publicação da sentença condenatória. Vou explicar por quê. Vamos supor que no dia 20/12/2024 houve a publicação da sentença condenatória. Vejam que se não houvesse casos de interrupção... Bom, não vou falar agora. Mas vejam uma coisa aqui, pessoal. De 2023 para 2024 se passou só um ano. Só que esse um ano é como se nunca tivesse existido também. Parte-se o prazo prescricional, recomeça-se do zero. Então nós vamos ter aqui mais um caso de interrupção. Vai estar do zero. Agora vem uma informação que talvez venham em provas um pouco mais complexas, tá? Mais sofisticadas. A gente tem que saber em que momento uma sentença é considerada publicada. É importante saber isso. Professor, em que momento uma sentença é considerada publicada? Tá? Cuidado, pessoal. Muita gente pensa que uma sentença é considerada publicada quando ela é colocada disponível no Diário Oficial. Não. Não é esse o momento. Quando ela está no Diário Oficial, ela já foi publicada. Certo? Ela é publicada, olhem bem que interessante, vou botar em azul aqui, quando chega nas mãos do escrivão. O juiz, então, pessoal, o juiz redige a sentença, tá? Por exemplo, uma sentença criminal, uma sentença civil, uma sentença de ação de improbidade, tá? Ok? Uma sentença por ato de improbidade, pode ser também, que é uma. E ele, então, entrega para o escrivão. Atualmente, o juiz remete para o cartório. E esse remetimento é eletrônico. Quando chega para o escrivão, aos cuidados dele, a sentença está publicada. Certo? Chega nas mãos do escrivão. Outro cuidado que vocês têm que ter. Não, se vir na tua prova publicação da decisão condenatória, está certo, porque a única coisa que pode condenar é a sentença. Mas se vir assim pela publicação da sentença absolutória, a que absolve, vai estar certo? Não. A sentença que condena é a que diz que foi procedente a ação de improbidade proposta pelo Ministério Público. O juiz da Fazenda fala isso. Agora, absolutória, não. Significa que a publicação da sentença absolutória, ela não interrompe o prazo prescricional. Os 8 anos continuam correndo, certo? Vocês vão ver daqui a pouco que, na verdade, aqui já não é 8, aqui já é 4. Vocês vão ver o porquê. Mas o prazo já vai estar correndo. Entenderam? O prazo já vai estar tramitando, continua tramitando, se a sentença for absolutória. Se a sentença é condenatória, vai ocorrer a interrupção. O prazo volta ao zero. Está aqui.
Certo? Pegaram? Muito bem. Seguindo no slide, nós temos um inciso 3 agora. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência. Agora, amigos, nós temos uma situação um pouquinho mais complexa, tá? Olhem bem, pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência. Vamos entender isso? Vamos vir para cá. Vamos pegar aqui, adivinha o dia? 20/12/27, por exemplo, certo? Publicação. A gente já sabe o que é publicação? Já sabe, então não vamos fazer a tautologia, né? Publicação quando chega nas mãos, aqui na verdade não é o escrivão, porque nós estamos falando de colegiado. É quando chega nas mãos do chefe ou diretor de secretaria. É o nome técnico mais correto, certo? Chefe ou diretor de secretaria. Ok? Publicação de quê? Nós temos aqui decisão ou acórdão. Não é isso? Decisão ou acórdão. Qual é a diferença? Decisão, amigos, ela é monocrática. A decisão é monocrática, ou seja, ela é proferida por um único julgador, por um único magistrado. Acórdão, como o nome diz, é proveniente de acordo. Se é acordo, é mais de um. Então, é uma decisão também, só que proferida por um colegiado. Certo? Publicação de despacho, de decisão ou acórdão. De quem, meus amigos? De quem? Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Eles são conhecidos, senhores, como os nossos tribunais de segunda instância. Tá? A diferença é que Tribunal de Justiça julga e aprecia matéria estadual e os tribunais regionais federais apreciam e julgam matéria federal. Muitos perguntam, professor, os atos de improbidade são julgados pela Justiça estadual ou federal? Depende do bem jurídico ofendido. Se for um órgão estadual, vai ser julgado pela Justiça Estadual. Se o bem jurídico atingido for um órgão federal, vai ser julgado por uma esfera federal. Se, por exemplo, quem cometeu o ato foi, por exemplo, um sujeito contra um funcionário da Caixa Econômica Federal, quem vai julgar é a Justiça Federal. Certo? Mas vejam que questão interessante aqui, pessoal. Aqui continua se exigindo a condenação. Certo? Continua se exigindo condenação.
Como é que eu sei que continua se exigindo condenação? Porque diz aqui, ó, pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que confirma a sentença condenatória. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que o réu, o acusado, ele foi condenado em primeira instância. Aí se ingressou com recurso, certo? E o Tribunal de Justiça do Estado ou os tribunais regionais federais das regiões julgaram o recurso e mantiveram, certo? Mantiveram a condenação. Se eles reformarem a decisão e absolverem o réu, vai interromper o prazo prescricional? Não. Só vai interromper se for mantido, pessoal. Mantida a condenação. Ou então interrompe também se o réu foi absolvido, certo? E aí naquela sentença absolutória não interrompeu, mas o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal fez o que? Qualquer um dos dois reformou e condenou. Aí interromperá também. É o que está aqui, ó, confirma a sentença condenatória, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância. Ou que reforma a sentença de improcedência. O juiz de primeira instância determinou que era improcedente a ação de improbidade administrativa. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça, ou TRF, reformaram. Aí sim, o prazo prescricional vai estar interrompido. Certo? Mas vejam que ainda não parou. Nós temos mais. (20 de 12 de 2028). Publicação. Publicação, mesma coisa. Decisão ou acórdão. Só que agora de quem, pessoal? Só que agora do STJ, que é um tribunal superior lá de Brasília, né? E sempre condenação. Do mesmo jeito, ele mantém as decisões condenatórias, ou então, vamos supor que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal reformaram e absolveram, o STJ condena. Com essa condenação, interrompe o prazo prescricional também, certo? Está lá no inciso 4, bem claro para que vocês possam entender, ó. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Está aqui, certinho? E o final, falta a nossa corte, né? Aqui está. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Então, vamos botar aqui para terminar. (20 de 12 de 29). Publicação, sempre nas mãos, lembrem disso. STF, sempre com viés de condenação. Certo? Dessa forma, dá para perceber que os órgãos jurisdicionais vão sempre assim, né? Juiz, TJ, TRF, STJ, STF. Essa é a ordem. Não tem erro.
é assim que se fixa, não vai errar. Certinho, pessoal? Esses são os casos de interrupção. Nós temos que ver agora mais umas regrinhas que será no último bloco dessa nossa aula 8. Mas isso tudo já é matéria para nosso próximo bloco, então, como eu disse para vocês, que será o bloco E. Agora nós vamos tomar um cafezinho, tomar um chazinho, uma aguinha, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta, ok? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.